O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum, e o Evangelho de hoje nos mostra a conclusão do capítulo 6º do Evangelho de São João, em que Jesus fala a respeito da Eucaristia. O Evangelho de hoje começa assim, dizendo que muitos discípulos que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem pode compreender, quem pode aceitar, quem pode escutar isso? Mas que palavra dura foi essa que Jesus disse? O que foi que Jesus falou que gerou essa reação tão veemente de muitos discípulos, que diz aqui a palavra que muitos discípulos disseram, não foram poucos, muitos discípulos disseram: isso é muito duro, isso é muito difícil de acreditar, isso é muito difícil de aceitar. Muito bem, então vamos aqui um pouquinho antes, para que vocês saibam o que foi que Jesus disse para gerar esta reação. No mesmo capítulo de São João, capítulo 6, Jesus diz, versículo 51, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meus irmãos, quando os discípulos ouviram isso, eles tiveram dificuldade de aceitar, e isso não é novidade. Vocês sabem muito bem que existem cristãos que não creem ainda hoje nesta palavra de Jesus. Isto é, muitos cristãos não católicos que dizem: essa palavra é muito dura, quem é que pode aceitar que Jesus Cristo pode dar de comer a sua carne e pode dar de beber o seu sangue? Que nós estamos tão acostumados com esses textos que não os ouvimos como que pela primeira vez. Mas vejam aqui a realidade e a crueza de nosso Senhor ao dizer isso: em verdade eu vos digo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo.
Aí, no versículo 52, os discípulos começaram a se perguntar: mas como é que ele pode dar de comer a sua carne? Versículo 52, João, capítulo 6, versículo 52. Já estavam aqui sem querer aceitar. Diante desta primeira recusa, porque esta recusa com a qual o Evangelho começou hoje, o Evangelho começou no versículo 60, mas já no versículo 52, os discípulos disseram: como assim ele vai dar de comer a sua carne? E é interessante que diante desta dificuldade de crer, Jesus Cristo não retrocede, para mostrar que Jesus Cristo não estava usando uma metáfora, ele não estava usando uma figura de linguagem para dizer que de alguma maneira, de uma maneira figurada, eles iriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Não, porque quando os discípulos se espantam, Jesus, ele reafirma, e ainda agora com mais clareza. Versículo 53, no 52, os discípulos disseram: como assim ele vai dar de comer a sua carne? 53, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Repare que ele dá mais um passo, para mostrar a necessidade de nós comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. E Jesus vai mais adiante, porque eu vos digo, versículo 55, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, quando Jesus disse isso, os discípulos, muitos discípulos, Evangelho de hoje, muitos discípulos disseram: quem pode acreditar nisso? Essa palavra é muito dura, nós não podemos aceitar. E diz aqui o Evangelho que a partir daquele momento, muitos discípulos abandonaram Jesus. Muitos discípulos não o seguiram. Por quê? Porque não estavam dispostos a crer em Jesus. Meus irmãos, aqui um primeiro ponto do qual nós não podemos nos esquecer. Nós não cremos primeiramente porque a explicação ela é plausível. Nós cremos pela autoridade daquele que nos revela. Nós não cremos primeiramente porque seja fácil de compreender, porque é verdade, meus santos. Imagine, nós estamos aqui dizendo que aquilo que os nossos olhos veem pão, naquele pedaço de pão, naquele aparente pedaço de pão, nós iremos receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E por que é que nós cremos nisso? Porque os nossos sentidos alcançam essa verdade? Não, os nossos sentidos não alcançam essa verdade, mas nós cremos por causa da autoridade daquele que nos revelou. Ele é a verdade, ele não engana e nem se engana. Então nós dizemos: eu creio. Meus irmãos, isto se aplica a tudo na fé. Nós primeiramente cremos por causa da autoridade de Jesus, que nos ensinou e que continua a nos ensinar por meio da sua igreja durante mais de 2000 anos. Então esta é a nossa primeira atitude, de crer na palavra, crer na autoridade de nosso Senhor. E é o que Pedro faz, quando muitos discípulos, imagine, o discurso de Jesus sobre a Eucaristia foi um fracasso midiático, foi um fracasso com os discípulos, porque diante daquele discurso, Jesus Cristo perdeu a popularidade. Muitos deixaram de acreditar nele, e muitos deixaram de segui-lo. E Jesus, repito, ele volta atrás dizendo: gente, não é bem assim não, que é isso? Não,
Diante daquela palavra, Jesus se volta para os discípulos, para os apóstolos, e pergunta, versículo 67, melhor dizendo, João capítulo 6, versículo 67. Diante disso, Jesus disse aos 12, os discípulos, muitos foram embora. Jesus agora se volta para os 12, e Jesus pergunta, e vós, também quereis ir embora? Isto é, se vocês quiserem ir embora, podem ir. A verdade é essa. Jesus Cristo, ele não é politicamente correto. Jesus Cristo é verdadeiro. Ele não tem a pretensão de a todo custo ter uma multidão. Ele quer salvar a todos, desde que todos estejam dispostos a se converter, mas não a liquefazer a doutrina para agradar a maioria. A maioria ficou desconfiada, não lhe foi agradável aquele discurso, eles foram embora. Jesus se volta para os apóstolos e pergunta, e vocês vão embora também? E Pedro responde, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, nós cremos no Senhor. Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Esta profissão de fé de Pedro. Meus irmãos, se nós olharmos para a segunda leitura de hoje, nós veremos também um sinal de uma outra realidade para a qual o mundo moderno também querem, de alguma maneira, forçar a barra para que Jesus ensine diferente. Jesus, na segunda leitura de hoje, retirada do capítulo 5 da carta aos Efésios, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 5 da carta aos Efésios, São Paulo fala que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. E é exatamente também por isso que a igreja sempre ensinou a indissolubilidade do matrimônio, que o homem e a mulher, quando validamente unidos pelos laços do matrimônio, eles estão unidos por toda a vida. O que Deus uniu, o homem não separe. Lá em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 19, versículo 9, quando Jesus Cristo falou isso pela primeira vez, os discípulos ficaram boquiabertos. Mateus capítulo 19, versículo 9: eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio inválido, e se casa com outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher separada, comete também adultério. Quando os discípulos ouviram isso, versículo 10, Mateus capítulo 19, agora versículo 10. Quando os discípulos ouviram isso, disseram-lhe, Senhor, se essa a condição, é melhor não casar, está muito difícil, é melhor ficar solteiro. E Jesus disse, olhe, nem todos conseguem viver solteiros, nem todos receberam de Deus esta vocação. Mas percebe que os discípulos ficaram abismados com aquele ensinamento e disseram, isso é muito difícil. Meus irmãos, existe hoje esta tentação entre os pregadores, infelizmente até mesmo na igreja de Cristo, de liquefazer, de tornar mais
palatável ao mundo moderno o ensinamento de Cristo, de modo que, ao invés de o mundo se converter a Cristo, a igreja, sente a tentação de se perverter, porque não é conversão, de se perverter na lógica mundana. E aí, o padre, por exemplo, para não esvaziar os bancos da igreja, ele não ousa ensinar a palavra de nosso Senhor, porque se eu disser isso, as pessoas não vão se agradar. Se eu disser isso, as pessoas não virão mais à missa. Se eu disser isso, elas vão me achar antipático. Mas, meus santos, como diz São Paulo, é sempre bom, eu fazia menção por esses dias, acho que ontem, desse versículo de São Paulo, e que nós devemos nos recordar, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu quero ser instrumento de salvação para os homens. Eu quero ser instrumento de salvação para as pessoas, não agradar-lhes, não necessariamente ser simpático, porque eu sei que se eu pregar a verdade, necessariamente, nem sempre eu serei simpático, porque Jesus nem sempre foi simpático. Ora, se o mestre isso sofreu, por que é que os discípulos não estamos dispostos também a sofrer? Se fizeram isso com o galho verde, quanto mais o galho seco. Se Jesus foi objeto de antipatia, ele, a doçura de Deus, provai e vede como o Senhor é bom. Nós cantamos no salmo de hoje, provai e vede como o Senhor é bom, o Senhor que é manso e humilde de coração. Se ele foi objeto de antipatia, quanto mais nós, padres, pobres, pregadores, pecadores. Então não devemos ter medo de desagradar, mas devemos, com toda a caridade, sim, mas com toda a verdade, ensinar o Evangelho de Cristo, ensinar aquilo que nosso Senhor nos confiou, aquilo que Ele nos confiou, aquilo que nós recebemos, nós transmitimos. É esta fé que eu recebi da igreja, é esta fé que há 2000 anos a igreja ensina, e é esta fé que os padres, que os pregadores, precisamos pregar, se quisermos ser verdadeiros arautos de Deus, se quisermos ser verdadeiros pregadores segundo Deus, se quisermos ser verdadeiros profetas de Deus. Vocês vão encontrar várias passagens na Sagrada Escritura em que Deus, Ele condena os falsos profetas. Algumas passagens lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, Deus diz: o profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, deverá morrer. Isto é, um padre, um pregador, ele não tem autoridade para agradar o seu interlocutor, ele ensinar algo que não foi ensinado por Deus. Então, como é, meus santos, que um pregador pode dizer, por exemplo, na confissão, como é que um sacerdote pode dizer na confissão, vem um jovem se confessar, dizendo que está tendo vida sexual com a sua namorada, como é que ele pode dizer, não, no mundo de hoje em dia, né, as pessoas infelizmente estão namorando assim, fique tranquilo, o que importa é que você seja fiel a ela. O sacerdote não pode isso dizer, ele será um falso profeta, que ele estará ensinando aquilo que não foi ensinado por Cristo e pela sua igreja durante mais de 2000 anos. É claro que o sacerdote deverá dizer, todos aqueles que vão comungar precisam estar em estado de graça, que uma pessoa ajuntada
ela não pode receber a Eucaristia, ela precisa se confessar, para pedir, confessando, reconhecendo o seu pecado, e no mínimo, como primeiro passo deste longo processo, de fazer o propósito de viverem em castidade perfeita. Aí é um primeiro passo de um processo de alguém que vai acompanhar, para ver se a comunhão um dia será possível, mas eles precisam viver, no mínimo, naqueles casos em que a separação não for aconselhável, porque em alguns casos, se eles não têm filhos, meu santinho, você vai seguir o seu caminho, minha santinha, você vai seguir o seu caminho, vocês não devem ficar juntos, porque a união de vocês é pecado. Quem se junta com a mulher divorciada comete adultério, diz Jesus, de modo que, quem sou eu para ter a audácia de dizer algo diferente, quando Jesus é tão claro, e quando isso causou espanto aos discípulos, de modo que a pergunta que vocês devem fazer, meus santos, não é se o padre, ele está falando palavras simpáticas, mas se o padre está falando a verdade, se o padre está pregando a palavra de Deus, que foi pregada há mais de 2000 anos, a palavra de Deus crida pela igreja há mais de 2000 anos, esta é a nossa fé, e nós sabemos que existe toda uma pressão para que os sacerdotes se calem e não preguem a doutrina salutar, mas preguem veneno, preguem a desgraça, preguem a mentira, que pode até agradar aos ouvidos, mas não levará a salvação a ninguém. Deus me livre que a minha igreja se esvazie, mas se o preço dela estar cheia é pregar a mentira, esse acredito que não foi o preço pago por Jesus, quando diante do seu discurso, muitos, versículo 66, muitos começaram a abandonar Jesus. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Se vocês quiserem mais outra passagem para ficar bem clara essa responsabilidade do profeta, Jeremias, capítulo 23, versículos 16 e 17. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitiram oráculos mentirosos, são visões do próprio Espírito, isto é, eles estão dizendo aquilo a partir deles mesmos, não a partir de mim. Deus diz: não escutem esses profetas, e nós poderíamos aqui parafrasear: não escutem esses pregadores que pregam as suas próprias ideias, que pregam os seus próprios valores, que pregam a sua própria mentalidade. Nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado e ressuscitado. Nós pregamos, e com a graça de Deus iremos pregar o evangelho pregado desde sempre. Continua então aqui: não cessam de proclamar aos que me desprezam, oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. O contexto aqui é que Deus estava dizendo que as coisas, que se eles continuassem vivendo daquela maneira, a desgraça viria sobre eles, e os falsos profetas diziam: não, nem se preocupe, nada de mal vai acontecer. Dizem os falsos profetas: oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. E aos que seguem obstinadamente as tendências do próprio coração, eles dizem: nada de mal vos acontecerá. Acontecerá, meus santos, acontecerá a perdição eterna. Aqueles que seguem obstinadamente o próprio coração. Jeremias capítulo 23, versículo 17. É até bonito hoje em dia dizer, né? Eu sigo o meu coração. Não, meu santo, eu não sigo o meu coração, porque o meu coração é transviado.
Eu não sigo o meu coração, porque o meu coração é doente de pecado. Eu peço a Deus a graça e me esforço para seguir o coração de Jesus. Eu não sigo as minhas ideias, porque as minhas ideias são treslocadas, são doentes, são marcadas pelo pecado. Eu sigo o Logos, eu sigo a lógica de Deus, eu não sigo a mim mesmo. Pelo menos eu preciso lutar a cada dia para isso não fazer. E poderia aqui pegar passagens do Novo Testamento, quando Jesus fala: cuidado com os lobos vestidos de pele de cordeiro, isto é, aquele pastor que se apresenta muito simpático, muito agradável, que nunca nos põe no canto da parede. Quando eu era seminarista, eu lembro que eu ouvia uma vez de um pregador isso, e eu nunca esqueci, e ele dizia assim: se você vai à missa, e você nunca volta para casa um pouco agitado interiormente, essa palavra não foi eficaz, porque a palavra deve mexer, a palavra é uma faca, que ela deve separar as nossas atitudes. De alguma maneira o nosso Deus deve nos incomodar. O nosso Deus é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Ora, por favor, eu não tenho aqui uma assembleia de pessoas na sétima morada, numa perfeição perfeitíssima, desculpe-me aqui o pleonasmo, de modo que ninguém se sinta questionado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai incomodar, mas isso é bom, isso é salutar, é sinal de que é palavra de Deus. Então, meus santos, precisamos então pedir a Deus que nos conceda esta predisposição, primeiro, de aceitar a palavra de Deus. Não caiamos naquela tentação de querer escolher. Não, isso aqui eu não vou viver. Que a partir do momento que você escolhe, que você rejeita um ponto da fé, você perde toda a fé. Então aquele católico que diz assim: olha, eu sou católico, mas isso aqui eu não aceito do ensinamento da igreja. Olha, eu sou católico, mas eu não gosto dessas coisas de santo, de Nossa Senhora. Não, comigo é somente eu e Jesus. Primeiro, o católico é sempre ele e Jesus, e Nossa Senhora e os santos nos levam cada vez mais para Jesus. Mas se você diz que você não aceita, que você não crê na intercessão dos santos, que você não gosta desse negócio de devoção a Nossa Senhora, então você rejeitou a fé católica, que rejeitou um ponto, perdeu tudo. Ou você aceita toda a fé católica, ou você perde toda a fé católica. Padre, mas isso é muito radical. Mas sempre foi assim. Eu não estou inventando a roda. Isso que eu estou dizendo não é novidade. Sempre foi assim. Domingo passado celebrávamos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Aí digamos que um católico diga: não, nisso eu não creio. Pois bem, você deixou de ser católico agora. Porque se você nega um ponto da fé católica, toda a fé católica você perde. Eu sou católico, padre, mas eu acredito no espiritismo, eu acredito na reencarnação. Se você persiste nessa atitude, você perde toda a fé católica, porque você negou um ponto. Porque a partir do momento que você diz que crê no espiritismo e na reencarnação, você não pode ao mesmo tempo, são realidades que se contradizem. Você não pode crer na ressurreição de Cristo. Então nós não podemos querer conciliar o inconciliável ou selecionar aquilo que mais nos agrada na fé. Pois bem, diante disso, você pode dizer: padre, mas eu sinto então um fardo insuportável.
um peso esmagador. Como então viver toda a fé católica? Como então, Padre, abraçar todos os mandamentos de Deus? Como então, Padre, lutar contra todos os pecados mortais? Meu santo, não existe um outro caminho que não seja a oração. Na oração coleta da missa de hoje, tão bonita, eu até aconselho que, se você quiser, na semana de hoje, rezar essa oração todos os dias. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais. Então a igreja, nossa mãe, está pedindo: Senhor, meu Deus, concede-nos a graça de amar a tua vontade. E nós precisamos pedir isso, porque é verdade, o Evangelho, ele é exigente, mas se você tiver amizade com Deus, o fardo será leve, porque haverá uma necessidade no seu coração de amar a Deus. Quando a gente reza, quanto mais amigo de nosso Senhor, quer dizer, quando você reza, você vai criando, você vai tendo amizade com Jesus, e quanto mais amigo de Jesus você se torna, mais naturalmente inimigo do pecado você se torna. Quanto mais próximo de Deus você se torna, mais distante você vai se tornando do pecado, porque onde a luz de Deus se faz presente, as trevas se dissipam. Então você reza todos os dias o seu terço a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que gere Cristo em você novamente. Você, nos seus momentos de oração, em que você dialoga com Deus, você pede: meu Deus, concede-me sabedoria para que eu veja a maldade dos meus pecados. Meu Deus, arranca do meu coração todo apego desordenado. Meu Deus, eu sou tão fraca, eu não consigo fazer isso, me ajude, meu Deus. Meu Deus, eu sou tão fraco, eu não consigo me libertar desse pecado, tenha misericórdia de mim. E quanto mais você vai crescendo nessa intimidade com Deus, mais você vai tendo uma antipatia com o mundo, e esse processo vai crescendo cada vez mais. Mas, se você abandona a oração, os mandamentos de Deus se tornam cada vez mais pesados. Se você abandona a oração, as realidades celestes se tornam cada vez mais abstratas. Falar de céu, de vida eterna, de salvação, eu não sinto isso. Por quê? Porque você perdeu esse contato com Deus, e as coisas espirituais se tornaram abstratas. Mas se você retornar à oração, você vai ver que as coisas espirituais serão as mais reais, que as coisas celestes serão aquelas que mais motivarão os seus atos, e que você amará as coisas de Deus e as coisas do alto muito mais do que as coisas da terra. Padre, mas isso eu não consigo. Bingo! Você não consegue, e é por isso que eu estou dizendo, você vai rezar, pedindo a Deus que faça isso em você. São Paulo diz, lá na carta aos Filipenses: Deus opera em nós o querer e o fazer. Então na oração você vai pedir: Jesus, ensina-me a querer o bem, ensina-me a amar os teus mandamentos, ensina-me a fazer o bem, ensina-me a praticar os teus mandamentos. É Deus quem vai fazer, mas você precisa rezar, você precisa suplicar a Deus, e é exatamente isso o que a oração coleta de hoje diz: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais, e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Que o meu coração fique fixo, fique enraizado, encrustado, engastado, fixado
naquilo que verdadeiramente importa. Isso é graça de Deus, mas nós precisamos suplicar. Então, diante desta palavra de hoje, em que Jesus, Ele não vai para o nosso bem, Ele não vai retroceder. A igreja, por fidelidade a Jesus, ela não vai diluir os mandamentos de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a amá-lo de verdade. Faça isso, meus santos. Eu irei terminar agora a homilia e vou aqui, eu não vou já chamar de imediato a proclamar a fé, não, vou dar 30 segundinhos para que você peça a Deus isso. Não volte para casa hoje simplesmente, você ouviu a missa e foi embora, você viu o santo sacrifício e foi embora. Não, faça, quais são as suas fragilidades? O que é que em você é difícil, isto é, você tem resistência de aceitar aquele mandamento, você tem dificuldade de obedecer àqueles preceitos de Deus, você percebe que a sua fé é fraca. Peça a Deus agora. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Abra seu coração, mostre as suas doenças a Deus e diga: Senhor, por misericórdia, converte-me. Senhor, por misericórdia, muda o meu coração. Senhor, por misericórdia, aumenta a minha fé. Senhor, por misericórdia, arranca de mim esses apegos e pecados. E eu não tenho dúvidas, meu santo, que se você for fiel e perseverante na súplica, você verá as graças de Deus sendo derramadas na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.